Já vou avisando, alerta aqui, o assunto de hoje é polêmico. Mas antes de você fazer juízo do assunto, ouça e depois julgue por você mesmo. Ouça com atenção. Não reaja com o fígado, reaja com a mente. Então vamos. Primeiro aqui eu vou ler aqui uma pergunta de uma pessoa da igreja. E você vai entender por que o assunto é polêmico. Ela diz assim: sou da igreja e muito feliz com Jesus. Meu filho adolescente também. Quero saber se é pecado reunirmos a família para assistir o Jogo do Brasil. Meu filho disse que não vai participar porque tem vigília dos jovens na igreja. Onde vocês estão com a cabeça para marcar um evento na igreja neste horário? Não vejo nenhum problema, mas estou muito chateada com vocês. Primeiramente, eu quero expressar a minha alegria de saber que um jovem está colocando Jesus acima do Jogo do Brasil, acima do Neymar, acima da Copa do Mundo, acima, provavelmente, do seu gosto, e acima até da família, sim, porque Jesus disse que quem não aborrecer pai, mãe, filho, né, a família inteira e até a própria vida não pode ser discípulo dele. Quem disse isso foi Jesus, não foi eu. Então eu quero expressar primeiramente a minha alegria com respeito à sua situação. Mas vamos à pergunta. Eu entendo você, mãe, eu entendo a mãe, o pai, eu entendo a esposa, o marido, a família de uma pessoa que decidiu viver uma fé sobrenatural. É um membro da família que decidiu viver uma fé conforme diz a Escritura, que é a verdadeira fé. Porque é o que Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, há várias formas de crer em Jesus, só uma correta. Ele mesmo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura. E a Escritura, ela é dura, ela é difícil. Jesus nos chama a fazer certas escolhas, às vezes, que o mundo não compreende, nem a família compreende. Ele disse que os inimigos do homem seriam da sua própria casa. Ele quem disse que veio fazer divisão entre nora e sogra, entre pai e filho. Ele veio fazer essa divisão. Não foi eu, não sou eu, não é a igreja A, B, C que está fazendo isso, não. É Jesus, ele falou isso. Então, eu entendo, porque eu também já passei por isso, quando eu me converti com a minha família, que não entendeu, meu pai que falou na minha cara: você não é mais meu filho, se um dia eu cruzar na rua, você vai sair da minha casa porque você não vai comer mais um caroço de feijão que eu coloco na mesa, você não vai comer. Se você quiser ficar nessa igreja, então você vai para lá e eles que te alimentem. Né? Meu pai falou isso para mim: você não é mais meu filho, se eu te ver na rua, na calçada, na minha direção, eu vou atravessar a rua para o outro lado. Meu pai falou isso para mim, mas meu pai não conhecia Jesus. Hoje ele é convertido, hoje ele é uma pessoa que conhece, enfim. Mas, na altura, foi isso que ele falou para mim. Meu pai não foi no meu casamento, porque ele não concordava que eu estava casando com uma pessoa da igreja. Não é? Enfim. Mas vamos voltar aqui à pergunta. Vamos voltar aqui à questão da Copa do Mundo. Não é? É pecado assistir Copa do Mundo? É pecado? Não. Assim como não é pecado, né? A Bíblia fala do vinho, não é? É pecado estritamente beber vinho? Não, Jesus bebeu vinho. Os discípulos lá na festa de Canaã, de Caná da Galileia, aliás, no casamento, ele transformou água em vinho. Os profetas, aliás, a Bíblia fala que o profeta, o sacerdote, alguns ministros que serviam a Deus no templo eram proibidos de beber bebida forte ou beber vinho, dependendo da sua consagração. Então, em alguns casos, sim. Mas não era uma regra estrita para todo mundo. Algumas pessoas bebiam vinho. Mas, o que a palavra avisa? A palavra avisa: olha, se você vai beber vinho, o vinho é enganoso. O vinho é enganador. Você vai começar a beber um gole, você vai querer 2, 3, 4, e daqui a pouquinho você está bêbado. É o que a Bíblia ensina. Então é pecado? Não, Noé bebeu vinho lá
Mas ele gostou tanto do vinho que ele se embebedou. Então a Bíblia, ela não proíbe estritamente beber o vinho, mas ela alerta as pessoas sobre os perigos do vinho. Então, é a mesma coisa. A mesma coisa. Aliás, nós estamos falando sobre Joel. E um dos alertas de Joel no seu livro foi exatamente aos bêbados. A nação destruída, o circo pegando fogo e as pessoas bebendo vinho. Por quê? Porque o vinho, ele entorpece, ele anestesia, ele traz uma sensação momentânea de prazer, que é o que a Copa do Mundo, e não é só a Copa do Mundo, é qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que nós, digamos assim, a Bíblia chama de paixões, não é? Qualquer paixão dessa vida tem o efeito do vinho na nossa vida. Qualquer paixão, seja a Copa do Mundo, seja o mundo da moda, seja a política, assuntos políticos, seja carros, automóveis, pessoas aficionadas em automóveis, em motos, seja videogame, ou qualquer coisa que apela para a paixão da carne, a música, não é? Música. Até a música gospel. Todo tipo de música. Qualquer coisa que apele para as paixões humanas costumam nos embebedar. Costumam nos embriagar. Por isso a palavra alerta que nós não devemos nos embriagar de vinho, mas nos embriagar do Espírito Santo. É a palavra de Deus que fala isso. Então, o pecado não é assistir a Copa do Mundo. Eu gosto muito de futebol, já chorei pelo Brasil. Algumas Copas do Mundo que eu poderia citar aqui, que estavam atravessadas na minha garganta, né, que a gente não entende. Como que o Brasil perdeu aquela Copa do Mundo? Como que o Brasil perdeu aquele jogo? Eu estava envolvido, eu vivi esse mundo, eu vivi isso, eu colecionei figurinhas de jogador, de álbuns da seleção da Copa do Mundo. Enfim, futebol, acho que como a maioria dos brasileiros, é uma coisa que corre nas nossas veias. Gosto muito. Mas, há alguns anos, eu me libertei disso. Eu me libertei, não é que eu deixei de gostar, eu me libertei do vinho. E por que eu me libertei? Porque eu entendi que as paixões dessa vida têm o poder de nos controlar, o poder até de nos dividir, de nos distrair, dividir a nossa fé, de tirar o nosso foco do que importa. Como Jesus falou para Marta, Marta, você está distraída, ansiosa, com muitas coisas, mas a sua irmã Maria escolheu a boa parte, e só uma coisa importa, só uma é necessária. E às vezes a gente se distrai com muitas coisas desse mundo, mas a necessária a gente não foca. Então, e é curioso, né? Eu estava pensando, é curioso, às vezes o diabo nem disfarça. É curioso que chama-se Copa do Mundo. Né? Sabe que Copa quer dizer taça, né? Copa quer dizer um cálice, uma taça. Copa do Mundo. Cálice do mundo, taça do mundo. Quer dizer, a gente bebe literalmente de uma taça. Olha o vinho aí. Olha o vinho. Onde se bebe o vinho? Numa taça, normalmente. Então, é uma Copa do Mundo. É uma Copa onde, é claro, há uma emoção inerente às competições, não é? Qual a nação vai ser melhor, o Brasil vai ganhar e tal, alegria, e olha aquele gol, e olha aquela jogada, aquela expulsão, enfim. Mas se você mergulhar de cabeça nesse assunto, você vai ficar bêbado. E se você ficar bêbado, qual é a consequência de ficar bêbado? A consequência é você perde o juízo, você é roubado facilmente, você pode tropeçar e cair. Não é? Você pode fazer besteira, falar besteira, e você não está consciente. Você só vai ter consciência depois. Aliás, depois que você voltar à consciência, as pessoas vão te falar o que você fez, você nem vai lembrar. Então, estar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente bêbado tem um risco muito maior do que estar fisicamente bêbado.
E a palavra de Deus fala assim, olha só, eu vou dar aqui um exemplo, 2 exemplos que têm a ver com o exercício físico. Lá em 1 Timóteo 4:8, Paulo fala assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O que ele está falando aqui? Que é pecado ir para a academia? Não. Ele não está falando que a gente não deve fazer exercício físico. Ele está falando o seguinte, olha, exercício corporal, aproveita, tem proveito. Mas comparado ao exercício espiritual, que vai nos dar a promessa da vida presente e da que há de vir, nem se compara. Então, mas o que acontece? Quando a pessoa mergulha, por exemplo, na prática desenfreada do exercício corporal, o que acontece? Ela passa a adorar o próprio corpo, ela passa a cultuar o próprio corpo. Né? Eu quero ter um músculo assim, eu quero ter a barriga trincada, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Agora tem que tomar o quê para crescer mais o músculo? Qual tipo de exercício? A pessoa, ela mergulha naquilo com força, aquilo se torna uma paixão. Você já viu notícias de mortes precoces de fisiculturistas, de praticantes de exercício físico? Você já ouviu falar? De tempo em tempo. É só você buscar aí na internet. Pessoas que tinham um físico escultural e morreram aos 30 e poucos anos, morreram aos 20 e poucos anos. Ué, mas não era suposto o exercício físico não era suposto a dar uma longevidade, uma saúde? Não, não era por saúde que estava se fazendo. Era um exagero. Aquilo virou uma paixão. É isso que a palavra está falando. Então, cuidado, nós temos que ter cuidado. Nem tudo que é lícito, nem tudo que é bom deve ser feito ao extremo, com exageros, mas com moderação. Então, eu faço exercício físico, eu preciso exercitar, todos precisam fazer exercício físico para ter uma saúde, mas não para você, perder o controle disso. E outra passagem fala assim, lá em Coríntios, Paulo também fala, 1 Coríntios 9, a partir do 24, ele fala assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, a Copa do Mundo aí, a Bíblia fala até do estádio, né? Porque na época de Paulo tinha as Olimpíadas. Tinha as Olimpíadas também. Então ele falou assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Aqui ele fala da corrida espiritual. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Novamente, aquela superioridade do que nós buscamos, do que os que buscam as coisas espirituais buscam. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então ele usa a analogia dos atletas das Olimpíadas para ilustrar como é que nós, muito mais ainda, por motivos infinitamente maiores, devemos, se eles dedicam com disciplina suas vidas para ganhar uma coroa corruptível, quer dizer, uma coroa que perece, quanto mais nós não devemos nos empenhar para ganhar a coroa da vida. É isso que Paulo está falando. Então ele não está condenando quem corre no estádio. Não, ele está até usando como exemplo. Olha, eles correm, olha a disciplina deles, olha o empenho deles. E nós? A nossa meta não é muito maior? Nós não devemos fazer muito mais do que eles por aquilo que nós dizemos crer? Então a pergunta desta mãe, meu filho, a igreja, o que vocês, né? Quer dizer, olha como ela se dirige aos pastores, aos bispos da igreja, né? Isso é porque ela é feliz com Jesus. O que vocês têm na cabeça para marcar um evento da igreja nesse horário? Desculpe. Eu quero pedir perdão em nome da igreja. Eu quero pedir perdão aos fãs se algum evento da igreja atrapalhar o seu jogo ou qualquer outra coisa na sua vida que você achar mais importante, desculpe.
Desculpe, fique à vontade para assistir jogo, fique à vontade para ficar em casa, para fazer o que você quiser. A vida é sua, a igreja vai estar aberta, independente de jogo A, B ou C, independente de o que for. A igreja vai estar aberta. Mas desculpe se a igreja marcou alguma coisa que atrapalhou os seus planos. Desculpe. Mas a palavra nos ensina a valorizar as coisas espirituais muito mais. E se você tem um filho que já entendeu isso, graças a Deus. Eu daria graças a Deus que o seu filho não está na rua, não está com bandidos, não está fazendo coisa errada, mas está na igreja. Ele pretende estar na igreja participando de uma vigília com outros jovens. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha que nós temos jovens e pessoas assim que entendem a proposta espiritual. Agora, eu não critico. Eu não critico quem pensa diferente. Eu só estou aqui para falar para você a palavra de Deus. Aprenda. Pratique aquilo que está na palavra. E torça por você, torça pela sua vida. Porque se o Brasil ganhar o Hexa, se o Brasil perder o Hexa, não vai mudar nada na sua vida. Absolutamente nada. Se você trabalha com futebol, sabe? Eu sou um atleta, eu sou jogador. Ótimo, então coloca toda a sua força, seja o melhor, seja melhor que o Messi, seja melhor que o Ronaldo, seja melhor que o Neymar. Se essa é a sua vida, a sua carreira, sua profissão, coloque toda a força. Mas você que é um mero espectador, cuidado com os vinhos. Cuidado com os vinhos, porque o que importa é quem torce por você, pela sua vida. Como é que está a sua vida? Você está ganhando ou você está perdendo? Você está bebendo das taças do mundo ou você está bebendo da taça da mesa do Senhor? Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. Eu te vejo aqui na próxima vez.